chamados à esperança. E eu quero começar esta pregação como foi começado pela manhã. Eu gostaria de perguntar para você pensar para você, né? Você não precisa compartilhar, não precisa se entregar. Mas você se considera uma pessoa otimista ou uma pessoa pessimista? Quando você pensa sobre o futuro, você tem uma inclinação a pensar, puxa, eu acho que vão vir dias melhores. Eu acho que vai melhorar o negócio, vai ficar cada vez melhor. Ou quando você olha para o futuro, você pensa, olha, seria bom terminar aqui mesmo, que se for daqui para frente, eu não sei o que aqui me espera. Talvez você seja o tipo de pessoa que olha para o copo e olha, esse copo está meio cheio ou ele está meio vazio? Você olha, talvez o pessimista pense, não, ele está meio vazio, né? E o otimista vai ter a inclinação a observar e dizer, não, ele está meio cheio. Quando a gente pensa sobre otimismo e sobre pessimismo, nós podemos ter referências claras ou às vezes nem tão claras assim. Mas quando nós olhamos para a Escritura, e muito embora a palavra de Deus não tenha estas palavras, né? Otimismo e pessimismo, como estou empregando aqui, a palavra de Deus tem uma expressão que faz nos entender sobre como pensar sobre o futuro. E esta palavra é esperança. E eu gosto de reconhecer que quando a Bíblia relata, quando o Senhor fala através da Escritura sobre esperança, ele sempre está falando de verdades. Esperança, segundo a Bíblia, não é algo que está atrelado a sentimentos, mas a verdades. E é isto que nós vamos ver neste texto. Então, fazendo essa ponte, quando nós pensamos então sobre pessimismo ou otimismo, nós estamos falando sobre acreditarmos ou sermos incrédulos. Se nós confiamos na verdade ou se nós desconfiamos da verdade. Às vezes, nós temos até motivos de sermos pessimistas. Às vezes, nós temos até motivos de não termos tanta confiança assim, se amanhã será um dia melhor do que hoje. Mas nós temos, a partir da palavra, verdade suficiente para sermos sempre esperançosos. E eu quero te convidar à leitura do texto de Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 19. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, segundo a eficácia. Nós pedimos ao Senhor que, mais uma vez, ilumine os nossos corações. Que o Senhor possa desimpedir os nossos ouvidos, enxergar e compreender nós não conseguimos sozinhos. Mas precisamos do Teu auxílio, do Teu Espírito Santo. Então, poderosamente, Pai, o Senhor possa nos revelar mais uma vez um pouco mais de Ti e sejamos pelo Senhor abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para aqueles que têm acompanhado a sequência de pregações, quando nós lemos os primeiros versículos do texto de Paulo aos Efésios, há uma mensagem que eu vou resumir aqui nos primeiros 14 versículos. Quando Paulo está falando, olha, vocês que são o povo de Deus, vocês são o povo mais abençoado da terra. Porque Deus decidiu nos amar. Antes da fundação do mundo, Deus decidiu nos encontrar. Então, Paulo vai falar sobre uma série de bênçãos que estão a partir do Evangelho.
a partir de Jesus. Dentre essas bênçãos, nós vamos enxergar a bênção de sermos perdoados dos nossos pecados, de termos sido alcançados e habitados pelo Espírito Santo, de sermos santificados, ensinados, ajudados, garantidos até o final. Mas aqui, nós vamos ver uma outra manifestação, outra explicação sobre uma bênção espiritual, que é a bênção da esperança. E a Bíblia, Paulo, a Escritura nos fala que a esperança é uma bênção de Deus. A esperança não é algo que nós produzimos. Algumas pessoas têm uma certa inclinação a achar que esperança é um movimento cognitivo. Que se eu repetir e acreditar naquilo que eu estou repetindo, isso vai se tornar real, né? Então, algumas linhas orientais, e às vezes nem precisa ser oriental, alguns coachings que não têm nenhuma base religiosa também fazem isso. Você precisa repetir, você precisa meio que configurar a sua mente. E quando você fizer essa brutal force, né, quando você fizer na sua cabeça esse esquema, as coisas vão acontecer. E talvez você já tenha feito esse exercício e tenha reconhecido o tamanho da frustração, que é ter pensado muitas vezes que você quer ficar milionário antes dos 30 e, pelo jeito, não tem dado certo para a maioria. Talvez você tenha feito um grande exercício de pensar, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer. E eu vou dizer para os irmãos que para mim também não funcionou. Porque não é a questão de repetição que gera em nós esperança que muda as nossas vidas. Eu não estou dizendo que nós não precisamos acreditar e termos propósitos e sermos perseverantes neles. O que eu estou querendo dizer é que a esperança não se produz por repetição de ideias. A esperança, a verdadeira esperança, ela só se funda na verdade. Quando Paulo, voltando então para o texto, quando Paulo vai falar sobre esperança, o primeiro ponto dessa pregação é sobre o testemunho como fonte, né? O testemunho da fé como uma forma de produzir-se esperança. No versículo 15, Paulo diz isto, que não deixava de orar por aqueles irmãos. Em algum momento, Paulo ouviu sobre aquela igreja, a igreja que ele plantou na cidade de Éfeso. Hoje, na parte oriental da Turquia, tem as partes arqueológicas, né? Nem existe mais essa cidade. Mas Paulo, há 2000 anos, foi lá, plantou uma igreja, por 3 anos serviu ali, ensinando, discipulando, batizando pessoas e ajudando aqueles irmãos a seguirem o caminho da fé. E em algum momento ele escreve esta carta, e quando ele escreve essa carta, ele diz, olha, eu tenho ouvido um bom testemunho de vocês. E é isso que ele diz. Quando eu vi, né, sobre a fé que há entre vós, a fé que vocês têm no Senhor Jesus e o amor que vocês têm para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção disso nas minhas orações. Eu não sei se você já passou pelo momento de ser abençoado quando alguém compartilhou uma bênção recebida. Eu, recorrentemente, sou abençoado por isso. Mencionei mais cedo e repito que neste último GEL tivemos a alegria, né, de termos os nossos GELs reiniciados, né, tivemos praticamente GELs, né, os grupos de estudo e oração, né, os grupos familiares da igreja, e nós tivemos aí 30 pessoas participando, foi um recomeço, né, o primeiro GEL deste ano, e enquanto nós, depois de havermos tido a reflexão bíblica, tivemos o tempo de oração, como de costume. E, né, todos nós estamos compartilhando os nossos pedidos. E a irmã Divanise estava lá e compartilhou um motivo de gratidão. E naquela hora, quando eu ouvi, eu falei, Senhor, verdade, quantos motivos de gratidão nós temos. E pelo compartilhar da minha irmã, eu pensei, puxa, é verdade. Eu tenho pedidos e eles são reais para mim. Mas como é bom também agradecer ao Senhor, reconhecer aquilo que Ele tem feito. E fui abençoado naquela noite. Como o testemunho, então, daquilo que o Senhor tem feito é fonte de bênção na vida da igreja. Quantas vezes nós, passando por provações, por desafios, por questões complicadíssimas, ouvimos que alguém foi abençoado, que Deus atendeu a oração, que Deus tem agido, que Deus, de uma forma extraordinária, muitas vezes miraculosa,
proveu um recurso, que Deus atendeu e livrou de males, de perigos, de tantas outras coisas. E o nosso coração é fortalecido. Como o nosso coração é fortalecido quando nós vemos pessoas que estão começando na fé e já estão testemunhando da graça, do favor de Deus. Eu não deixo de esquecer a irmã Marina, que está aqui, que nos primeiros anos da caminhada de fé junto conosco, não é uma inveja santa não, irmã, eu só tinha uma observação a fazer, que tudo que a Marina orava, Deus respondia. Eu falei, não, Marina, eu vou pedir que você ore por mim agora, eu vou trazer minha caderneta de oração, porque tudo que... Ela falou, pastor, eu estou orando por isso. Na outra semana, pastor, que bênção, Deus respondeu. Eu falei, mas olha só, então vamos resolver isso, né? Está aqui minha cadernetinha, por favor, por esses pedidos. Como é feliz quando nós vemos Deus agindo no meio do seu povo. Isso é muito especial, isso é fonte de esperança. Por quê? Porque é o agir da graça de Deus no meio do seu povo. E parece que Paulo está dizendo isso. Ele não cessa de agradecer a Deus pelo testemunho que ele tem ouvido daqueles irmãos que estavam em outra cidade, em um outro lugar, mas testemunhavam da mesma fé. Testemunhar, meus irmãos, é bênção. Nós devemos sempre testemunhar. Devemos compartilhar da graça do Senhor sobre nós. Mas devemos ter um cuidado, porque às vezes nós testemunhamos apenas para usar o testemunho como um disfarce. Às vezes nós testemunhamos para aparentar que está tudo bem. Às vezes nós testemunhamos só para dizer, veja, eu não tenho tanto pecado assim. Às vezes testemunhamos só para que as pessoas pensem, veja, eu sou abençoado. E como saber, então, se um testemunho é um produto da graça de Deus ou se é uma camuflagem nossa? É muito simples. Quando o testemunho nos colocar no centro do negócio, quando no testemunho a pessoa mais importante sou eu, esse não é um testemunho a ser compartilhado. Mas quando nós testemunhamos do favor, da graça de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, este sim. Esse não é um disfarce. Cristo estará sendo glorificado. Deus, nosso Deus, será glorificado. Então, o testemunho da fé, ele produz esperança, ele é uma fonte de esperança porque é meio, né, uma forma que Deus usa para nos abençoar. Então, somos chamados a testemunhar da fé que temos em Cristo, como forma de compartilhar a esperança. No versículo 17, nós vemos um pouco mais. Nós vemos que a revelação de Deus produz esperança. Não somente o compartilhar da graça de Deus, mas o conhecimento de Deus produz em nós esperança. O versículo 17 diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, quando nós vamos estudar sobre a palavra de Deus, quando nós vamos estudar sobre as Escrituras, sobre a mensagem global das Escrituras, nós temos uma mensagem de esperança. Mais cedo conversava com um irmão querido sobre o texto de Apocalipse, né? E conversando sobre Apocalipse, é normal que muitas pessoas tenham dificuldade quando vão ler Apocalipse. Por quê? Porque é um texto que assusta muitas vezes. Eu lembro naquela luta que eu tinha para ler a Bíblia inteira, quando chegava Apocalipse, eu pulava assim, né? Completava, depois eu leio, né? Eu tinha medo do texto de Apocalipse. Por quê? Porque quando o lia, eu reconhecia figuras que não me geravam esperança, mas terror. Medo até de ter um pesadelo depois que lesse ali um texto, aqueles cavaleiros, né? Os selos, as trombetas, taça de sangue. Eu falei, meu Deus do céu, isso não é um texto, é um texto complicado. Até o dia que eu fui ensinado sobre o texto de Apocalipse, e alguém disse, se você lê Apocalipse e fica com medo, você está lendo errado. Porque é o livro que ensina sobre a mais profunda esperança. Eu falei, pois eu não vi esperança nenhuma, porque o que eu vi ali era só medo, terror, destruição, Amagedon. Pois é, você leu errado. Porque a grande mensagem do Apocalipse é do Cordeiro que foi morto, mas vive, do Rei que venceu e que já redimiu todas as coisas e consumará, glorificará
toda a criação. É uma mensagem de esperança e não de destruição. Quando nós olhamos então para a Escritura, toda ela, mesmo com todos os relatos duros, difíceis, complicados, desafiadores que ela tem, ela sempre fala sobre esperança. E há uma personagem central em toda essa mensagem de esperança. E é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele está prometido no Gênesis, ele é o alfa e o ômega, ele está presente no Apocalipse, ele é todo. O texto da Escritura aponta para o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a Escritura, nós olhamos uma mensagem de esperança. E aí, por isso que Paulo ora. Paulo está dizendo que está orando por aqueles irmãos lá em Éfeso, para que eles pudessem conhecer a Deus. E o coração deles, a partir das Escrituras, fosse enchido de esperança. Fosse abastecido de esperança. A este conhecimento, Paulo chama de sabedoria e de revelação, né? E alguns irmãos têm, talvez, uma espécie de curiosidade sobre revelação, né? Todo mundo quer uma revelação, todo mundo quer que revele os outros, né? Não os meus pecados, né? Se é para revelar, que sejam somente os outros. E esse tipo de revelação me parece muito estranha àquilo que está na palavra de Deus. Porque quando a Bíblia fala sobre revelação, ela aponta para Jesus, como um mistério que estava escondido, mas que depois foi revelado. Já não há mais mistério na Bíblia quando nós encontramos a pessoa de Cristo revelada. Então, quando Paulo fala sobre que Deus, Pai, concedesse sabedoria e revelação àqueles irmãos, é nesse pleno conhecimento de Cristo. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho, para as Escrituras, nós encontramos fonte de sabedoria e fonte de revelação. A sabedoria, segundo as Escrituras, não é uma sabedoria humana, como aquela que nós podemos pensar, né? Às vezes nós olhamos para a inteligência como a capacidade de a gente aprender com os nossos erros. É muito bom ser inteligente, né? Alguns vão dizer, mas sabedoria é melhor, porque a sabedoria você aprende com os erros seus, mas também aprende com os erros dos outros. Você sabia que a Bíblia não fala que sabedoria é isto? Na palavra de Deus há um passo a mais. Porque nós não precisamos aprender com os erros para conhecer a verdade. Porque a sabedoria tem um nome. E é Cristo Jesus. Se nós queremos ser sábios segundo o Evangelho, nós podemos aprender com os nossos erros. Nós podemos aprender com os erros dos outros. Mas melhor do que isto, nós podemos aprender com a verdade. E é muito melhor aprendermos com a verdade do que apenas com os nossos erros. O Evangelho é essa sabedoria de Deus, a verdade de Deus. A palavra de Deus, este Evangelho que está entre Gênesis e Apocalipse, é a mensagem que fala que Deus vai à busca das suas ovelhas perdidas. A mensagem do Evangelho, das Escrituras, é aquela que diz que o Senhor é aquele que garante renovar as forças àqueles que estão cansados. A mensagem das Escrituras nos fala que Deus enviou Jesus, seu Filho, para que os nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados os nossos pecados. A mensagem das Escrituras nos fala que aqueles que se chegam a Deus arrependidos, verdadeiramente arrependidos, são aqueles que alcançam misericórdia. A mensagem das Escrituras nos diz que o amor de Deus Pai é aquele amor que põe ordem em nossas vidas, põe ordem em nossos pensamentos, põe ordem em nossa família, põe ordem em nossa história. A mensagem das Escrituras é aquela que fala que há um Pai cheio de amor que se importa com seus filhos e os ama com o amor perfeito. Esta é uma mensagem de esperança, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem de Cristo Jesus. Então, segundo o que nós podemos perceber no texto de Efésios, não somente o compartilhar das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, é fonte de esperança, mas a própria Escritura é fonte de esperança. A própria Escritura é fonte de verdade. Por isso eu gostaria de afirmar que esperança não tem a ver com sentimentos, mas tem a ver com compromisso.
E quando nós estamos compromissados com a verdade, aí sim o nosso coração está cheio de esperança. Mas quando o nosso coração não está comprometido com outras coisas, ele vai ter muitos sentimentos, muitas impressões, mas não será a verdadeira esperança. Porque a verdadeira esperança é uma verdade. E a verdade das Escrituras é Cristo. Por fim, versículos 18 e 19, nós vamos ver a terceira forma de esperança que é mencionada. Primeiro, o compartilhar da nossa vida, das bênçãos de Deus. Segundo, o próprio conhecimento de Deus a partir da sua vontade revelada na palavra. E por terceiro, o poder de Deus, o poder dele é fonte de poderosa esperança. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do poder de Deus. Quando nós olhamos então para esta parte aqui, Paulo está falando sobre uma coisa que é interessante. Você já pensou que seu coração tem olhos? Que seu coração consegue enxergar alguma coisa? Você já viu algo com o coração? Na verdade, quando nós pensamos em coração para ver alguma coisa, eu já fico meio ressabiado, assim. Quando a gente vê aquelas frases que estão nos caminhões, né? Nas traseiras de caminhão, aquelas frases que também a gente vê repetidas em posts do Facebook, do Instagram, né? Siga o seu coração. Eu penso assim, se eu for seguir meu coração, vai ser problemático, não vai dar certo. Se eu for seguir meu coração é cheio de pecado. E, aliás, se fosse só o meu, talvez a gente desse um jeito, né? Mas todos os nossos corações sofrem com a presença do pecado. Se a gente for seguir o nosso coração, é meio complicado isso aí. Meu não, totalmente complicado. Mas, Paulo, quando fala sobre o coração receber essa iluminação, ele está dizendo no sentido de recebermos discernimento espiritual. Porque nós pensamos, às vezes, coração, como latinos, né? Brasileiros, nós pensamos coração no sentido afetivo, né? Quando pensamos coração, nós olhamos numa dinâmica de afeições. Então, meu coração está cheio, né, de amor, né? Meu coração, a gente pensa isso afetivamente. Mas na linguagem bíblica, nem sempre esse é o sentido original. E muitas vezes, coração tem muito a ver com compreensão, integridade de pensamento, com o próprio ser, o centro da existência humana. E quando Paulo diz isso, que ele ora para que aqueles irmãos em Éfeso tivessem os corações deles iluminados para compreender a Deus, ele está dizendo, eu oro para que vocês recebam discernimento, o coração de vocês sejam abertos, para que vocês possam enxergar a Deus. Às vezes eu fico pensando que nos momentos que eu mais enfrentei incredulidade no meu coração. Sim, porque você acha que pastores não passam por momentos difíceis, né? Pastores são imunes, né? Recebemos uma carteirinha e essa carteirinha nos torna super crentes, né? Não, todos nós. Se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos. Mas eu recordo e consigo lembrar que sempre os momentos mais difíceis, mais desafiadores no meu coração, foram os momentos que eu menos enxerguei a Deus. Foram os momentos que eu mais me esqueci da glória de Deus. Foram os momentos que eu menos reconheci o poder de Deus. Foram os momentos que eu esqueci que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele, com amor perfeito, continua sendo o mesmo. E Ele não muda. Esqueci de que Ele é um Deus cheio de misericórdia. E eu tenho certeza, irmãos, que muitas vezes é isso que acontece. Esta falta de discernimento espiritual, talvez chamando de cegueira espiritual, às vezes é uma realidade em nossos corações. E essa cegueira espiritual é uma realidade, uma doença espiritual que nós enfrentamos. Nós enxergamos tudo, menos Deus. Enxergamos todos os problemas em especial, mas não enxergamos a verdade de Deus. As Escrituras nos chamam a enxergar a vida além do natural. Muito embora nós só enxerguemos o natural. As Escrituras nos chamam a enxergar a vida
Não apenas como um ambiente problemático, porque você pode dizer, pastor, mas a minha vida é toda problemática. Como é que eu posso ter esperança se a minha vida é só isto? Alguém pode dizer, não, mas pastor, a minha vida, no final das contas, ela não é nem problemática, ela é o contrário, ela é apática, não tem nada. Não acontece nada. É sempre a mesma coisa. É uma vida cinza nesse sentido, é uma vida que não muda, é uma vida parada, estagnada. Talvez eu possa olhar para a sua vida e pensar, pastor, mas quando eu tento enxergar alguma coisa, eu olho para a minha vida, eu só vejo imoralidade. Eu só vejo perversidade no meu coração. Eu só vejo ruína. Só vejo maldade. Pastor, eu vejo minha vida, na verdade, presa. Uma vida presa a comportamentos, presa ao dinheiro, presa a vícios, preso a expectativas, presa a sonhos. Como é que eu posso ter discernimento espiritual? Algumas pessoas podem ter, inclusive, a impressão real no seu coração. Dizer, como é que eu posso ter um discernimento espiritual se, no final das contas, o que eu acredito é que Deus esqueceu de mim? Que Deus se preocupa com outras pessoas. Deus tem os seus preferidos, alguns podem pensar. E eu não estou entre eles. E tem pessoas que, mesmo não elaborando com essas palavras, no final, no fundo do coração, acreditam nisto. E muitas vezes isso é efeito da cegueira espiritual. Porque nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos o Deus revelado nas Escrituras. Nós não meditamos sobre o caráter de Deus. Paulo, quando ora por aqueles irmãos, ele está dizendo nesse sentido, nós precisamos que os nossos corações sejam abertos, desimpedidos, que os olhos nos nossos corações sejam desvelados, né? Sejam descobertos e nós possamos enxergar. É verdade que muitas vezes os problemas que nós enfrentamos, as crises que nós enfrentamos, a maldade dos outros que nós enfrentamos, aquilo que está fora da nossa capacidade de resolver, tudo isso pode nos trazer momentânea cegueira, incapacidade de enxergar mais e melhor. Mas nós podemos pedir ao Senhor que nos dê clareza para enxergarmos. Às vezes a nossa visão está turva, mas a de Deus não. Paulo ora por isto, por aqueles irmãos, pedindo ao Senhor que desse a eles discernimento espiritual. Discernimento espiritual, então, meus irmãos, não é a capacidade espiritual de olhar para alguém e saber os mistérios, né? Saber a vida da pessoa. Eu bati o olho, pastor, e eu vi a vida da pessoa. Isso não é discernimento espiritual. Isso aí podemos conversar, pode ser uma outra coisa. Discernimento espiritual é a nossa capacidade de enxergarmos a Deus em seu caráter, em sua palavra, em sua verdade. Aí sim, há verdadeiro discernimento espiritual em nossas vidas. Quando os nossos olhos espirituais são então abertos, quando nossos corações estão abertos para o Senhor, curados, livres dessa cegueira, nós conseguimos ver o tamanho do poder de Deus. E quando nós enxergamos quão grande é o nosso Deus, como cantamos, a incredulidade sai por outra porta. Porque ela não consegue permanecer. As trevas não prevalecem contra a luz. O engano e a incredulidade não se sustentam diante da verdade. Às vezes nosso coração está, e nós estamos padecendo, estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo e levando outros a sofrer, porque nós não estamos enxergando a Deus. Não reconhecemos em seu caráter o seu grande amor, o seu eterno poder. Às vezes tem exercícios que nós fazemos e há outros que nós esquecemos. E talvez um dos exercícios devocionais que nós mais nos esquecemos é o exercício de contemplar o Senhor, de meditar nele e pedir ao Senhor que nós possamos enxergá-lo. Porque sim, às vezes nós nos acostumamos com um Deus que é alguém que vai resolver o nosso problema, que é alguém poderoso, cheio de boa vontade, cheio de amor, que está pronto para resolver os nossos problemas. Imagine se nós tratássemos assim as pessoas. Se alguém apenas te procurasse para resolver problemas, como você se sentiria? Talvez no começo você se sentiria até valorizado. Poxa, que bom que as pessoas confiam em mim.
Mas depois de 5, 10, 15, 20, 30 vezes, e a pessoa só te procura para resolver problemas. O que é que sobra no coração? Por que a gente acha que com Deus a gente deve tratar assim? Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar ao Senhor e colocar aos pés deles às vezes até a nossa calamidade, a nossa condição a mais crua. Mas é falta de conhecer a Deus, ou achegar-se a Ele apenas para resolver problemas. Ele quer que nós o conheçamos. Ele enviou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele, de proximidade, de amor, de salvação. Então, testemunhar é fonte de esperança? O conhecer da palavra de Deus, da verdade de Deus, é fonte confiável de esperança. Porque nela nós conhecemos quem Deus é. E o conhecimento de Deus produz poderosa esperança em nossas vidas. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. E nós precisamos responder essas perguntas porque o Evangelho sempre nos chama a uma resposta. Será que nós temos enxergado a bondade de Deus quando nós ouvimos os testemunhos entre nós, entre a igreja, entre os irmãos? Será que nós temos testemunhado desta bondade de Deus e compartilhado graça, o favor, o amor de Deus àqueles que nos ouvem? Será que nós temos conhecido a palavra de Deus como fonte confiável de esperança? Ou temos usado a ignorância como um tipo de escudo? Eu prefiro não conhecer, porque quanto menos eu conheço, menos eu sou cobrado. Né? Existe virtualmente uma ideia incompleta, né? Mas a Bíblia diz, né? Quem mais sabe, mais será cobrado. Então eu não quero saber, né? Que imagine, eu não sou bobo, né? Se eu ficar sabendo muita coisa, mais Deus vai me cobrar. Então eu vou preferir ficar sem saber. Como se a ignorância fosse um salvo-conduto. Como se os problemas não alcançassem os ignorantes. Como se os nossos problemas deixassem e fossem resolvidos porque somos ignorantes. Não. Como é bom saber da verdade de Deus, para a gente poder saber e agir e decidir de forma correta. Nós precisamos conhecer, não sermos guiados pelos impulsos do nosso coração, mas guiados pela verdade, uma fonte confiável de esperança. Última pergunta, será que nós temos conhecido e vivido para Deus na confiança de quem Ele é, e não na confiança do que Ele pode fazer por nós? Às vezes, o nosso coração está em desesperança por causa disso, porque falta responder sim a cada uma dessas perguntas. Eu gostaria que você não perdesse algumas informações que eu vou mencionar aqui. A primeira, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é a manifestação da bondade de Deus. Se os teus olhos estão manchados pela maldade do seu coração, se os teus olhos estão manchados pela maldade do mundo, das pessoas, olhe para Cristo, porque Ele é a fonte, Ele é a manifestação da bondade de Deus. Esta verdade produz esperança. Outra verdade é que a Escritura é merecedora de toda a confiança. E você pode confiar naquilo que está na palavra de Deus. E toda a verdade da palavra de Deus produz esperança em nosso coração. Por isso, creia no Evangelho. E a incredulidade vai sair por outro lado. Não vai ficar no coração. Creia no Evangelho. E o seu coração não vai ser dominado pela escuridão da mentira e do engano. Creia no Evangelho e você vai ter uma vida de vitória em relação ao seu passado. Creia no Evangelho e você vai ter uma vida de vitória sobre o pecado. Creia no Evangelho e você não vai ter mais medo daquilo que é reservado para o futuro. Um coração que está firme na verdade, ele não tem medo do futuro. Porque ele sabe quem está cuidando desse futuro. Um coração firme no Evangelho, ele não tem dificuldade nenhuma de ser esperançoso, porque ele sabe quem Deus é. Nós somos chamados a essa esperança, irmãos. Nós somos chamados a vivermos nesta esperança.
Nós somos chamados a testemunhar da verdadeira esperança que é Cristo Jesus. Eu quero te convidar a uma oração nesse momento. Se você puder fechar os teus olhos. Nós somos chamados a isto. E talvez você precise responder esse chamado nessa noite. Talvez você tenha navegado nessas águas obscuras da desesperança. Talvez você se sinta como um barco solto no mar, sem direção, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai. E eu quero te falar que neste mar há alguém que conhece muito bem. O mar do nosso coração e das nossas vidas é dominado, conhecido pelo nosso Deus. E você não precisa andar mais com medo deste mar bravio. Você pode confiar de todo o coração na verdade do Evangelho. Você pode responder a Cristo nesta noite e ser salvo de uma vida desesperançosa, para viver então uma vida cheia de esperança.